Oi, gente, tudo bem? Ai, tô com dor de cabeça, não dormi bem, eu acho que o resfriadinho tá me pegando aqui. O pessoal do marketing do Raio Zen tá me cobrando aqui os episódios do canal do YouTube. E eu tenho leitura de carta ainda para fazer, reiki para fazer, florais para prescrever. Mas tá tudo bem, viu, gente? Tá tudo bem, tudo certo. Batendo. Mãe, a chata da minha irmã tá me batendo. Existe spa para as mães, terapeutas. Vamos lá para mais um episódio do canal do YouTube, episódio 8. Inferno Astral. O Ministério da Magia e do Astral adverte: o período chamado Inferno Astral pode fazer mal para os seus chakras. Ai, doutora, preciso de ajuda. Não estou me sentindo bem. Oi, querida. Nossa, mas o que você está sentindo? Ai, doutora, as energias estão pesadas, sabe, ao meu redor. Estou tão cansada. Aí as crianças estão brigando lá em casa, meu marido quer discutir a relação. E o meu pessoal lá do marketing, do Raio Zen, sabe? O pessoal do rádio, da televisão, ficam me cobrando novidades. Mas, sabe, eu fico pensando aqui, só dá um vazio, um escuro, sabe, doutora? Eu não consigo pensar em nada, me ajuda. Muita calma nessa hora. Vamos ver se não é seu Mercúrio retrógrado. Agora vamos ver a sua energia. Sua data de nascimento. Já sei. Nossa, doutora, você sabe o que é? Sério, me fala, tem cura? Ah, querida, você está no seu inferno astral, mas não se preocupa. Eu vou te passar aqui para escrever algumas recomendações para você passar melhor esse período mais equilibrada, tá bom? Vamos lá. Oi, gente, bem-vindos ao episódio 8 do meu canal do YouTube, Tati Terracini. Hoje a gente vai falar sobre Inferno Astral. Antes de começar a falar sobre esse tema aí, tão polêmico, mas tão presente na nossa vida, quero convidar a todos a se inscrever aqui no meu canal, dar o like, ativar o sininho, compartilhar o conteúdo aqui com outras pessoas, recomendar, tá? Mas quem também não tem tempo para me assistir aqui no canal do YouTube, pode me acompanhar no Spotify Vida de Médium. Então vamos para esse assunto polêmico de hoje, Inferno Astral. E quero deixar bem claro, tá, gente? Eu não sou especialista nesse assunto, mas o que eu pesquisei, o que os estudiosos falam, é que esse inferno astral, ele acontece 30 dias antes do dia do seu aniversário, tá? Quando o Sol está no signo anterior, né, ao seu signo, no zodíaco. Então, basicamente, o seu signo, né, quando o Sol entra no signo anterior ao seu, tá? Que faz mais ou menos 30 dias aí da data do seu aniversário, você estaria entrando nesse período chamado Inferno Astral. Tem gente que passa batido por esses períodos, não sente absolutamente nada, parabéns para vocês. Mas tem gente que sente essa energia no ar, as coisas ficam mais difíceis de acontecer na tua vida, você tá sempre cansado, as coisas que você planeja não dão certo, uma energia pesada no ar, conflitos na tua vida, né? E aí a pessoa começa a achar que fizeram um trabalho em cima dela, tem o Mercúrio retrógrado, outra pessoa lá vizinha está fazendo um mal olhado, será que alguma coisa está acontecendo na tua vida?
Calma, calma, gente, vamos lá. Esse período que antecede o dia do nosso aniversário, ele é muito parecido com, por exemplo, o Natal e o Ano Novo, né? Que são períodos que a gente para, a gente dá uma freadinha na nossa rotina, né? A gente começa a ter um período mais de introspecção, ficar pensando, né? Então é Natal e o que você fez, né? Então, esse é um período, na verdade, esses 30 dias que antecedem o dia do nosso aniversário, é um período que a gente, de maneira inconsciente, ou não, se você é uma pessoa que estuda mais essa parte aí das energias, do místico, do astrológico, é um período que a gente acaba pensando, né, tudo que a gente fez desse ano, né, desse ano que a gente vai entrar nesse novo ciclo, até então, do ciclo anterior até o atual. Então, o que acaba acontecendo é que a gente acaba fazendo um exame, né, tudo que já aconteceu com a gente antes. E então, é aí que vem a questão. Com a nossa vida muito agitada, né, que muitas vezes não nos permite essa parada, né, para a gente examinar a nossa vida, fazer uma introspecção, para a gente analisar tudo o que aconteceu, olhar para trás, ver o que a gente conquistou, o que a gente ainda não conquistou, o que está faltando, né? Pode parecer para a gente que é um período ruim, né? Que as coisas não estão funcionando, tá? Mas não é isso aí não, tá, gente? Até pode ter uma energia, na verdade, pedindo para a gente dar mesmo uma brecadinha aí na nossa vida, uma freada na nossa vida e fazer um reexame das nossas coisas, o que a gente fez até então, o que a gente ainda deseja conquistar, se a gente precisa mudar um pouco a nossa rota, certo? E aí então parece que as coisas ficam pesadas para a gente exatamente porque a gente não tem esse tempo de parada, né? A gente não tem esse tempo para sentir como é que está o nosso corpo, como é que estão os nossos sentimentos, o nosso emocional. E esse período, então, que antecede o dia do nosso aniversário, ele acaba mesmo pedindo essa parada, só que como a gente tem uma vida muito, 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 muito agitada, né? A gente muitas vezes acaba não parando, então a gente quer fazer as coisas acontecerem, né? Porque mais um ano se passou, estou um ano mais velho, né? E a gente quer fazer as coisas acontecerem muito rápido, e aí às vezes a gente coloca, né, os pés pelas mãos. Basicamente é isso que representa, né, em termos reais, pode-se dizer, o nosso polêmico inferno astral. Então vamos lá, vamos explicar melhor, né? Vamos explicar melhor por que isso acontece, né? Por que esse polêmico inferno astral acaba às vezes acontecendo na nossa vida. Tem momentos na nossa vida, né? E não só que os 30 dias aí que antecedem o nosso aniversário, que às vezes a gente não se sente bem, que a gente precisa fazer as coisas mais devagar, ou sente que aquele dia a gente realmente não pode tomar nenhuma decisão importante, tá com algum desconforto, sente que aquele dia não é um dia legal, sabe? E desses dias a gente sabe que a gente precisa dar uma paradinha, que a gente não pode tomar uma decisão de cabeça quente, né? Que é um período aí para a gente ficar quieto no nosso canto, introspectivo, ou simplesmente não querer fazer nada mesmo, né? Dar uma descansada, uma desligada aí do mundo louquinho lá fora. Então, esse período de 30 dias, né, que antecede o nosso aniversário, ele é muito parecido com isso, tá, gente? Então, o polêmico inferno astral indica esse momento de dar uma parada, de não fazer coisas muito importantes, sabe? Tomar decisões muito importantes que vão fazer uma mudança brusca na vida. É um momento mesmo de estar dando uma paradinha, tá? Relaxar, eventualmente realmente fugir de qualquer tipo de decisão importante, ou então sentar, repensar como que foi a vida até então, como que foi esse último ano, ou como foram esses últimos anos, né? Então, esse período que se fala que é o inferno astral, nada mais é que um período para você dar uma parada,
tá? Um período para você pensar aí na tua vida, pensar se quer mudar de rota, pensar se os seus sonhos continuam sendo os mesmos, se você não está querendo mudar de sonho, quais são os próximos projetos. Basicamente isso. Então é quase como se fosse um Natal mesmo, né? Um Natal, um Ano Novo, mas o seu próprio Natal e Ano Novo, né? O seu próprio período de Natal e Ano Novo. Então é um período, eu acredito, muito bacana, né? Se a pessoa se permite dar essa parada. Assim como o Natal e o Ano Novo, a gente fica pensando o que a gente não quer mais na nossa vida, né? E o que a gente quer trazer de novo, mas para a gente trazer coisas novas na nossa vida, a gente precisa ter atividades novas, pensar de uma maneira diferente, né? E não fazer sempre as mesmas coisas, ou então pensar se o que você está fazendo realmente faz sentido, precisa dar uma parada na aresta, né? Então, nesse sentido, é sempre bom a gente estar dando uma renovada no nosso pensamento, por que não também nas nossas energias, né? Fazer alguma terapia nesse sentido, um reikizinho, um banho de ervas, florais, enfim, o que a pessoa gosta de fazer, quer fazer um relaxamento, quer fazer um refúgio espiritual, esse é um momento muito propício. Interessante também, eu não sabia, né, procurando, pesquisando sobre essa questão do inferno astral, eu acabei descobrindo também o paraíso astral, né? Então é interessante, né? Não temos só esse momento que aparentemente parece ruim pra gente, não, o inferno astral, existe o paraíso astral também. Não é um termo muito que eu já tenho ouvido falar, então foi bacana ter descoberto esse período também, né? Que acontece 6 meses depois, né, da data do seu aniversário e dura também 30 dias. Então é um período também muito bacana para a pessoa estar realizando atividades, fechando negócio, fazendo coisas importantes. Eu achei bem legal e quis colocar aqui também no canal, tá? Então, gente, aproveitem também então o seu paraíso, né, astral, né, para fazer muita coisa aí, fazer um monte de coisa bacana, e no inferno astral dar uma brecada, uma freada, né, uma paradinha e repensar as coisas, né, dar um descanso, fazer as coisas um pouquinho mais devagar. São ciclos também, né, a gente tem que pensar que esses 365 dias que a gente vive, né, cada ano, a gente percebe os ciclos da natureza, o ciclo do tempo, o ciclo de coisas que a gente observa todos os anos, acontece sempre a mesma coisa, né? E então acontecem esses ciclos também na nossa vida. E a gente precisa levar, pelo menos no caso do inferno astral, a gente precisa perceber esse período, né? Fazer as coisas conforme essa demanda, né? Que pede um descanso, uma parada, né? E aproveitar esse período com sabedoria, com fluidez, né? E no paraíso astral a gente pode, né, mandar ver, né? Segue o baile aí que vai dar certo. Não por coincidência, tá? Foi planejado esse capítulo, né, esse novo episódio aqui no meu canal do YouTube, porque julho agora é o mês do meu aniversário, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre essa questão do inferno astral, né? Se eu sinto ele na minha vida ou não. Eu já senti ele, não sei, né, se foi realmente inferno astral ou não. Nem me deu muito tempo para pensar sobre isso, mas já tive esses períodos assim mais escabrosos antes mesmo do meu aniversário, e teve vezes que foi assim, o que antecedeu o meu aniversário, né? O período que antecedeu o meu aniversário foi super tranquilo, mega tranquilo, e depois do meu aniversário é que o negócio lá, o mundo caiu, né? Então, eu acredito que essa questão do inferno astral, né? Que tem uma questão que se fala das energias, da astrologia, né? Desse período que está passando, as estrelas, planetas, o Sol, pode influenciar na nossa vida, como pode passar batido, né? Depende de como, eu acredito que depende de como é que essa pessoa ela vê a vida, ela vive essa vida, se ela consegue enfrentar os altos e baixos da vida dela, né?
como é que ela enxerga os desafios da vida dela, porque uma pessoa que quer tudo do jeito dela, né, que quer que tudo funcione do jeito que ela quer, né, no tempo que ela quer, com certeza ela vai sofrer bastante nesse inferno astral, né, ou dessas mudanças aí do posicionamento dos astros, dos planetas, né, mas tem gente que se a pessoa consegue entender a fluidez, os ciclos da vida, né? Sente quando tá bem, quando não tá bem, ela intuitivamente sabe quando ela deve seguir em frente, quando ela deve dar uma parada. Eu acredito que essa pessoa possa, sim, ter uma vida aí muito equilibrada, muito suave, independente se está no inferno astral ou não, né? De repente, ela entende tudo como se fosse mesmo o paraíso astral. Assim como eu super acredito também que quando a gente nasce, né, num dia, no mês, aquele ano, naquele lugar, né, que tudo que tem tudo um motivo para a gente estar nascendo exatamente naquele período, naquele dia, naquele ano, naquele lugar, eu acredito que estar sendo regido, né, por um signo ascendente, enfim, são apenas caminhos, né, para a nossa evolução. Então, tudo tem um propósito. Você ter nascido naquele dia tem um propósito, você ter nascido naquele mês tem um propósito, naquele ano tem um propósito, naquela família tem um propósito, né? Naquela cidade tem um propósito, naquele horário tem um propósito, certo? Mas absolutamente eu acredito que isso deva exatamente reger a nossa vida, mas que são os nossos desafios, ou também os nossos dons, né? Quem nasce naquele dia tem aquele tipo de facilidade, ou também vai ter aquela dificuldade, né? E a gente pode usar essas nossas facilidades, esses nossos dons em nosso benefício, né? Em nosso benefício, mas também em prol dos outros. E pegar essas nossas dificuldades e trabalhar elas no sentido de progredir. Então, o que é a nossa dificuldade acaba se tornando o nosso caminho de crescimento, é um caminho para nossas bênçãos, né? Para nossa evolução. É a partir dessas dificuldades que a gente tem através desse nosso signo, desse nosso signo que nos rege, né? A gente pegar essas dificuldades e trabalhar elas para que a gente possa crescer cada vez mais e aí junto com os nossos dons, as nossas facilidades, ser um ser humano cada vez melhor, né? Um ser humano que realmente é um ser humano. Então eu não acho que a pessoa, né, que fala assim, isso é do meu signo, né? Então eu sou brigona mesmo, eu sou muito sincera mesmo, né? Então essa sou eu aqui e vocês que me aceitem, né? Eu absolutamente acho que não. Eu acho que a gente veio aqui exatamente para pegar o melhor desse potencial dos nossos signos, né? E trabalhar as nossas dificuldades para sermos cada vez melhores e nós, né? Eu, você, estamos aptos a reger mesmo a nossa vida, exercer mesmo o nosso livre-arbítrio e não deixar os astros ficarem comandando quem nós somos, né? As influências dos astros, das estrelas. Eu acredito que a gente pode ser muito maior que isso. Olá, bem-vinda de volta. Como é que foi? Seguiu todas as minhas recomendações? Bom, vamos lá. Vamos estar aqui tudo novamente do que eu recomendei e aí você me fala se seguiu tudo direitinho, tá bom? Vamos lá. Encontre um hobby para se livrar dos pensamentos ruins. Exercitar-se, presentear-se, organize a sua vida, dividir suas aflições com os amigos, familiares, fazer terapia, ser persistente, não desistir, encontrar um refúgio ou evitar locais estressantes, trabalhar o equilíbrio o ano todo e afofar o seu pet de estimação. Agora me fala, seguiu todas as minhas instruções? Ai, doutora, tudo de bom.
Tudo de bom mesmo, agradeço demais, gratidão. Tudo de bom que você me recomendou, principalmente essa parte de ficar fofando o bichinho. Gratidão. Que bom que deu tudo certo. E você, tá passando por algum inferno astral? Vamos seguir as instruções aqui. Deixa aqui o meu canal do YouTube aqui à sua disposição para você ver, compartilhar com os outros amigos, familiares, com quem você acha que está passando por algum inferno astral nesse momento, tá? E me sigam no @raiozen no Instagram, tem o meu canal aqui no YouTube, Tati Terracini, o Spotify Vida de Médium, meu Facebook, Raiozen, o meu site www.raiozen.com.br. Fico à disposição de vocês. Beijos. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham entendido um pouquinho melhor o que significa inferno astral, né? E que esse inferno não é tão inferno assim, é um momento maravilhoso, né? Uma oportunidade maravilhosa de a gente estar dando uma paradinha, uma friadinha, uma introspecção, revendo os nossos planejamentos. Então eu vejo isso como um período muito propício, desde que a gente respeite esse período aí, né? E não vá na contramão dessas energias. Então é isso, gente. Eu vou me despedindo aqui, né? Conforme eu falei, julho é o mês do meu aniversário, então eu já paguei a minha valinha aqui, mas vou apagar aqui com vocês novamente. Antes disso, eu quero pedir novamente, quem gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, faz propaganda aí do meu canal, que vai vir ainda muitas coisas boas, muitas novidades. Então, por aqui eu me despeço. Beijo!